E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E esse vídeo é para você que tem dificuldade de jogar contra a Ruy Lopes. Eu vou te ensinar uma das variantes mais firmes e jogadas no alto nível do xadrez competitivo. Vambora! A Ruy Lopes começa com E4, E5, cavalo F3 que vem atacando o peão de E5, cavalo C6 defendendo o peão e bispo B5. Aqui as brancas estão atacando o defensor do peão de E5 e o plano para as brancas em geral vai ser não tomar o cavalo, mas sim só manter essa pressão e eventualmente, se elas conseguirem, capturar o peão que fica um pouco fraco. Aqui existem várias maneiras que as pretas podem jogar e o que eu vou recomendar é o lance cavalo F6, conhecida como a defesa Berlim. Para quem não conhece, essa é a variante mais firme que as pretas podem jogar, é o mais jogado dentro ali do alto nível do xadrez desde o campeonato mundial dos anos 2000, quando Vladimir Kramnik utilizou essa variante que recebe o apelido carinhoso de Muro de Berlim por ser extremamente defensiva e quase sempre dar ao menos um empate para o jogador de pretas para derrotar um monstro que era campeão mundial da época, Garry Kasparov. Garry depois admitiu que a sua preparação de abertura estava falha porque ele não esperava enfrentar a defesa de Berlim e ele atribuiu a vitória do Vladimir Kramnik a essa abertura. Então vamos lá, analisando aí esse lance cavalo F6 já é um lance interessante por si só, porque as pretas não estão ligando para a defesa do peão de E5, Diferente aí de uma variante Steinitz, onde você joga com o peão D6 ou algo do tipo. Basicamente, as pretas estão deixando as brancas tomarem o peão, se quiserem, tomarem o cavalo, na sequência a recaptura, e aí elas tomam o peão de E5. No entanto, o que elas fazem? Elas atacam o peão de E4. E aqui existem alguns lances que o jogador de brancas podem jogar. Principalmente, ele pode reagir defendendo o peão ou ele pode reagir fazendo o roque e argumentando que ele vai recapturar o peão. Depois, caso as pretas tomem o peão de E4, com o lance torre E1 ou se não com o lance peão D4. Essa aí é a variante mais comum, se chama Gambito do Rio de Janeiro, acredite ou não, Aqui, cavalo toma o peão de E4 e existem duas maneiras que as brancas podem jogar para recapturar esse peão, Como dito anteriormente. O mais forte deles e que vai levar a um final de jogo foi o que Vladimir Kramnik utilizou contra Kasparov no Campeonato Mundial dos anos 2000 e a variante mais conhecida e utilizada é a variante com peão D4. Qual que é a ideia desse lance? As brancas aparentam estar dando um segundo peão, mas esse não é o caso. Se você olha friamente, caso as pretas capturem aqui o peão, elas vão na sequência perder o cavalo após o lance torre E1. Mesmo que você tente se ater à defesa do cavalo com o lance peão D5, as brancas vão recapturar um dos peões gambitados aqui com o cavalo toma D4 e na sequência vai seguir o lance peão F3 e você vai sim perder o seu cavalo. Então já vimos que você tomar o peão que vem para D4 não é uma alternativa, você vai perder material. Isso se tomar de peão, E se tomar de cavalo? Pois bem, a mesma coisa, Cavalo vai tomar aqui o cavalo em D4 e na sequência você perde o seu cavalo para o lance torre E1 e depois peão F3 ganhando o cavalo. Beleza, então o peão D4 é um lance aí que vem com uma ideia muito clara. Você não pode capturar o peão, porque senão você vai perder material, logo você deve ameaçar outra coisa. Existem duas maneiras distintas que as pretas podem seguir. Podem seguir aqui voltando o cavalo, que vai levar ao final de jogo. A ideia é que cavalo D6 ameaça o bispo de B5, logo o bispo vai tomar o cavalo, que é a captura mais temática aí dentro de todas as variantes da Ruy Lopes. Você toma o peão D para poder abrir sua dama, e aí depois de peão D toma o peão de E5 atacando o seu cavalo, você coloca o cavalo na fortíssima casa de F5 e permite a troca de damas. Esse daqui é o final de jogo de Berlim, é uma das poucas aberturas que levam o final de jogo no oitavo lance. Esse daqui por si só já é uma posição muito legal de analisar e se chama Muro de Berlim porque vamos dar uma olhada nas estatísticas, 70% dos jogos que chegam nessa posição vão resultar em um empate, porque é um final de jogo muito igual. Aqui existem algumas nuances que a gente deve discutir. O jogador de pretas possui ainda o par de bispos e em troca ele não tem mais o seu roque e vai jogar com peões
dobrados. No entanto, essa estrutura de peões dobrados acaba não importando muito, porque é um jogo aberto e os par de bispos domina bem aqui os cavalos e o bispo preto aqui das brancas. Então, planos gerais para os dois jogadores, né? As pretas gostariam de seguir o jogo dominando aí o centro, né? Conectando suas torres, que vai ser o plano mais difícil. E as brancas aqui vão querer trocar esse bispo preto por esse daqui, para que as pretas não tenham mais a vantagem de final de jogo, que é ter o par de bispos. Se você é um jogador sólido que gosta de jogar finais de jogo, isso daqui já é por si só considerado uma maneira de refutar a Ruy Lopes, porque você pelo menos não dá chance do oponente vencer o jogo, né? Você consegue tranquilamente segurar um empate numa posição dessa, e se você for um jogador muito bom de finais, você consegue até mesmo forçar uma vitória. Mas vamos lá, e se você não quiser ir para um final de jogo, né? Você quiser lidar com a Ruy Lopes de maneira um pouco mais ativa, manter as damas no tabuleiro, aí você joga o Gambito do Rio de Janeiro, né? A variante Rio de Janeiro, que é a variante com bispo E7. Aqui você vai manter as damas no tabuleiro, você tá agora, né, colocando aí um bispo na frente do seu rei, logo você ameaça novamente capturar esse peão, já que torre 1 não vai mais ganhar o cavalo caso o rei esteja coberto aqui pelo bispo. Então, o que as brancas devem fazer? Devem ameaçar o seu cavalo com dama E2 e segue uma variante muito parecida. Cavalo D6 ameaça o bispo de B5, então força as trocas em C6, e agora as brancas vão tomar o peão de E5, cavalo F5 e temos uma variante quase igual à do Muro de Berlim. No entanto, né, nessa variante aqui, as pretas conseguiram manter as damas no tabuleiro e ainda jogam aí com peões dobrados. No entanto, elas vão manter a possibilidade de fazer o roque curto, tem seu cavalo extremamente ativo aqui na casa F5. E bem, dentro de uma variante dessa, né, nós ainda temos uma alta taxa de empate, só que isso daqui é raramente jogado no alto nível de jogo, porque é considerado melhor para as pretas irem mesmo para aquele final de jogo e empatar. Só que se você é um jogador agressivo, que gosta bastante de manter as damas no tabuleiro, eu recomendo aí essa variante do Rio de Janeiro, vai te render muitas vitórias e você não tem nenhum dos problemas normais que as pretas costumam enfrentar dentro da Ruy Lopes, tranquilo? E se você viu esse vídeo até agora, você está claramente gostando do conteúdo, então considere se inscrever no canal, disparar o like se você quer me apoiar e tem condições. Vire membro, que tem benefícios muito legais. Então agora vamos para a próxima variante. Aqui, ao invés de jogar peão D4, o outro lance que as brancas podem jogar, e ele é mais comum na verdade em nível amador do que em nível de mestre, porque a maior parte dos jogadores não entende a força do lance peão D4, né? É um lance que você precisa calcular um pouco à frente para entender o propósito dele, então eles visam aí recapturar o peão com o lance torre E1. Esse lance vai levar a uma variante parecida com a variante do Rio de Janeiro, na qual você vai manter as damas. Por quê? Agora você volta com o cavalo, ameaçando o bispo do oponente. No entanto, ele não tem pressa para capturar o seu cavalo. Geralmente segue aqui cavalo por peão de E5. E agora as brancas estão ameaçando um ataque descoberto. Quando esse cavalo se mover da casa de E5, a torre vai dar cheque no rei das pretas e, portanto, as pretas precisam lidar com isso colocando o bispo aqui em E7. Vai seguir geralmente em nível amador, cavalo toma cavalo em C6 e após aqui a recaptura, nós temos uma posição que é muito confortável aqui para o jogador de pretas. O bispo volta para F1, as pretas vão seguir fazendo o seu roque, é uma posição assim que eu considero melhor para o jogador de pretas, né? Tanto é que às vezes que isso foi jogado em nível de jogo alto, né? Tivemos aí 70% de taxa de empates e 30% de vitória das pretas, ou seja, nenhuma das vezes que isso foi jogado em alto nível de xadrez competitivo, né, entre mestres, as brancas ganharam, sempre as pretas ganharam. E essa é a variante mais comum em nível amador. A variante mais comum aqui, após cavalo toma E5 e bispo E7, em nível de jogo de mestre, é voltar de cara o bispo ali para F1, mas é raro um jogador com menos de 2.000 de rating considerar esse lance. Aí você segue ali, né, tomando o cavalo de E5, torre toma, você faz o roque. Novamente nós temos uma posição aqui que é bem defensiva, tem bastante cara de empate, beleza? Essa é a ideia geral da defesa Berlim, é refutar a Ruy Lopes, dando quase sempre a certeza de um empate para as pretas se jogarem bem ou uma vitória caso as brancas joguem mal. Então,
Vamos ver agora o que acontece se o seu oponente não entra na variação aceita, né? A variação aceita seria ele deixar você tomar o peão de E4, gambitando o peão, por isso o nome Gambito do Rio. No entanto, existe um lance aqui que você precisa conhecer, que é o lance peão D3. Esse lance é conhecido como a antidefesa Berlim. Por quê? Ele não quer entrar nas ideias da defesa Berlim, portanto ele simplesmente defende o peão ali e vai para uma posição de Ruy Lopes muito normal. Aqui, geralmente as pretas jogam o lance bispo C5, as coisas continuam como sempre, né? Bispo C5, se bispo toma cavalo, peão toma, e agora, caso o cavalo capture o peão de E4, você vai ganhar o cavalo após o lance dama D4, que ameaça checkmate e ameaça o cavalo. Essa variante aí, essa linha com bispo C5, é uma linha aceitável. No entanto, tem uma aqui que eu considero mais forte ainda, que é a linha com cavalo E7. Esse lance é muito engraçado, né? Você para de defender o peão de E5, só que se o oponente capturar, existe uma terrível armadilha e muita gente vai cair nessa armadilha de você jogar essa variante, beleza? A variante se chama variante Mortimer e, portanto, né, o nome da armadilha, caso o oponente pegue o peão de E5, é a armadilha Mortimer. Aqui ele vai perder ou o bispo ou o cavalo, porque vai seguir o lance peão C6 e na sequência, quando o bispo retornar, você tem o lance dama A5 cheque, que ganha aí o cavalo, né? Se ele bloquear de peão, se ele bloquear de cavalo, você vai simplesmente tomar o cavalo dele e na sequência, né, ao invés de voltar o bispo, seu oponente aqui tem uma possibilidade de tentar jogar para algum golpe, né, que é o lance cavalo C4. É um lance mais interessante, algum oponente ou outro que for mais forte vai tentar fazer. A ideia aqui é clara, né, tá cobrindo o cheque de A5 com o cavalo e se você capturar o bispo, você vai tomar um lindo checkmate aqui, né, cavalo por D6. Checkmate colocando seu rei aí dentro da caixinha. No entanto, você não tem obrigação nenhuma de tomar o bispo aqui. Você pode jogar o lance peão D6 e quando o bispo retornar, né, você joga o duplo peão B5. Nessa variante, você muito provavelmente vai ganhar o bispo do oponente porque ele vai capturar aqui o peão de B5. Então, a variante Mortimer tem essa possibilidade aí do seu oponente acabar pendurando o jogo ali, né? Acabar entregando peça logo no quarto lance, portanto, eu acho muito interessante que você jogue ela e caso o oponente não caia na armadilha, simplesmente siga fazendo o rock, ela ainda é uma variante super válida, onde as pretas têm muito jogo, tiraram o cavalo lá de C6 e agora não tem os temas comuns aí da Ruy Lopes. O jogador de brancas costuma ficar um pouco perdido. Você pode seguir com o peão C6 aqui que ameaça o bispo, você pode seguir aqui com o cavalo G6, né? Na sequência você vai jogar peão G6, peão D6, tirar o bispo para D7, para E7, fazer o seu rock e as pretas novamente dentro de poucos lances não tem mais nenhum problema da posição. Além de peão D3, outra maneira que as brancas podem jogar para não permitir que você capture aqui o peão de E4 é jogando aqui com o cavalo C3. Essa provavelmente aqui vai ser a variante mais jogada se você joga em nível amador de jogo, né? E é a variante dos 4 cavalos, né, espanhola. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que é muito fácil para as pretas aqui se embananarem e acabarem pendurando um peão jogando aí dentro dessa abertura. Você precisa ter em mente que o melhor lance aqui é um lance que é pouco jogado. Por exemplo, vamos abrir a base de dados geral, né? O melhor lance é o lance que é jogado apenas 7% das vezes, né? É o lance cavalo D4. Ele é o 5º lance mais jogado na posição, mas ele é de longe o lance mais forte. Você entrega o peão de E5, no entanto, se o oponente toma o peão, você recaptura ele depois com dama E7 e ao final dessa linha, né, quando o oponente voltar aqui o cavalo, você ainda vai ganhar o par de bispos, vai ganhar o peão de volta, né? É o lance mais forte, geralmente as brancas não sabem o que fazer quando você joga ele. Se eles tomam o cavalo, né, você recaptura aqui de peão e você tem os seus peões dobrados. No entanto, não tem problema, né? Você vai ganhar aí na volta o peão de E2, as brancas vão recapturar o peão ali com dama E2, muito provavelmente, né? Ou se não, vão jogar aqui com cavalo D5 de cara. E bem, a situação aqui tá até que tranquila para o jogador de pretas, mesmo que o jogador de brancas jogue da maneira
mais correta. Então, a defesa Berlim, né, esse lance cavalo F6 vai te garantir um bom jogo, independente da variante que o seu oponente escolha jogar. Ela foge de muito dos temas clássicos da Ruy Lopes e, portanto, é considerada no alto nível, ao menos, né, quase que uma refutação. Foi esse jogo de campeonato mundial que transformou o lance Bispo B5 num lance não tão jogado quanto a variante com Bispo C4, que seria a italiana, né? Antes da gente ter esses estudos aí da defesa Berlim, era mais comum que se jogasse a Ruy Lopes. No entanto, ela hoje pode ser considerada uma das aberturas que foi quase que refutada. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Definitivamente deem uma chance para a defesa Berlim, vale muito a pena. Um abraço e até a próxima. E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima.